escritor que a história só se repete como tragédia ou como comédia. Não pode ser considerada comédia a repetição dos mesmos erros que, no processo de feitura de Belo Monte, há 20 anos atrás, foram levantados do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista cultural. Não pode, depois de 20 anos, os mesmos problemas serem apresentados sem soluções. É em função dessa visão de tratar as questões sociais e ambientais como externalidades na infraestrutura que nós temos, repetidas vezes, o embargo, ou pelo menos acabam entrando com processos judiciais, investimentos muito importantes. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, 45 hidrelétricas estavam na Justiça. Quando eu saí, não tinha nenhuma. Tivemos um aumento de licenças durante a minha gestão fabuloso. Durante o governo do presidente Fernando Henrique, até 2002, uma média de 140 licenças. Quando eu saí, era uma média de 280 licenças por ano. No entanto, foi vendida uma ideia de que não haviam licenças. A diferença é que, por fazermos bem feito, as pessoas começaram a reclamar. Mas a vantagem é de que, por fazermos bem feito, elas não iam parar na Justiça e ficar anos e anos tramitando. Conseguimos fazer o licenciamento das obras mais importantes para o desenvolvimento do país e mais difíceis também. Mais difíceis. A transposição do São Francisco, a hidrelétrica do Madeira, as hidrelétricas do Madeira e a BR-163. E aí eu quero contar uma história para vocês em relação à BR-163. Quando eu cheguei no governo, Beto, foi apresentado pelos dois governos, o governo do Mato Grosso e o governo do Pará, na época Almir Gabriel, por mais 18 prefeituras e por um consórcio privado de que a estrada já estava pronta para ser feita. Mas tinha a oposição do Ministério Público às ONGs, das ONGs aos índios, dos índios à academia. E nós analisamos a proposta e dissemos, desse jeito não há como fazer a estrada. Vamos suspender o processo. Vamos fazer um plano de desenvolvimento para a área de abrangência da estrada. E com isso dar a licença, com a certeza de que será vantajoso do ponto de vista econômico para o escoamento da produção, que é o caso da soja, será vantajoso do ponto de vista social e será vantajoso do ponto de vista ambiental e cultural, porque protegeremos a floresta e as comunidades locais. Foi muito difícil dentro do governo fazer esse processo, mas depois de um trabalho árduo, com o envolvimento de 18 ministérios, nós conseguimos dar a licença. Agora, pasmem os senhores, nos primeiros anos, mesmo com a licença dada, a BR-163 não entrou como obra prioritária do PAC no Ministério do Transporte. Depois que a licença foi dada, o consórcio privado desistiu do empreendimento e os governadores pararam a cobrar pela agilidade da feitura da estrada. Por que será que pararam? Por que será que não priorizaram no PAC a estrada no período inicial em que foi dada a sua licença? Será que é porque nós criamos 8 milhões de hectares de unidades de conservação ao longo da estrada e com isso não era mais possível a grilagem? Será que é em função da demarcação da terra dos índios, em que não era mais possível expandir a fronteira agrícola sobre as terras indígenas e as unidades de conservação, perderam o interesse pela estrada? E por incrível que pareça, eu é que ficava todo ano cobrando que colocassem a estrada como prioritária. Eu estou dizendo isso para dizer que o meu compromisso com uma infraestrutura da Amazônia, na geração de energia, na construção dos meios necessários para o transporte, da comunicação, é um compromisso político, econômico, social, cultural e principalmente ético. E o compromisso de viabilizar os recursos
e o empreendimento fazendo de forma correta, com sustentabilidade econômica, com sustentabilidade social, com sustentabilidade ambiental e cultural. O outro desafio, o desafio da educação. A educação e a saúde de qualidade. Aqui nós somos uma região que, do ponto de vista da saúde, depende, isso dialoga com a diretriz da inclusão social, depende muito dos centros em que tem os atendimentos de alta complexidade. Se o Sistema Único de Saúde for implementado corretamente, baseado nas 4 pilastras da saúde pública, com certeza a Amazônia, e principalmente o meu Acre e outros estados que têm que recorrer aos grandes centros, teriam menos pessoas perambulando atrás do atendimento de saúde. Nós precisamos ter uma saúde voltada para a necessidade Alguém está dizendo que eu estou falando muito alto. Obrigada. Então eu vou falar mais baixo, porque isso ajuda a minha voz. Teremos um atendimento de saúde que atenda àquilo que são as pilastras do SUS. O SUS está previsto em 4 eixos: a promoção da saúde, a prevenção, o atendimento básico e a reabilitação. Lamentavelmente não está sendo implementado assim. Se tivéssemos o atendimento básico correto, a maior parte dos problemas de saúde, o Dr. Marcos Barros sabe disso, não seriam agravados a ponto de precisar do atendimento de média e alta complexidade, porque nós estaríamos trabalhando a promoção. As pessoas teriam menos problemas cardíacos, teríamos menos problemas de hipertensão, teríamos, nos casos de saúde, menos problemas crônicos que encarecem o sistema. No que concerne à educação, nós precisamos de uma educação de qualidade, a educação do século XXI, que viabilize e possa prover para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, uma educação atualizada, que integre o melhor da tecnologia e o melhor da tradição, que produza o conhecimento necessário, a tecnologia e a inovação, para que a educação seja vista como um direito e como alavancadora da dinâmica de desenvolvimento. A educação como um direito é aquela que oferece igualdade de oportunidade para todas as pessoas, para que desenvolvam as suas potencialidades. E eu sei que aqui na Amazônia nós temos milhões de amazônidas que são analfabetas. Senti na própria pele o que é ser analfabeta no mundo letrado, onde se ouve pela metade, se enxerga pela metade e se compreende pela metade. Eu sei o que significa uma janela de oportunidade com uma educação que possa tirar você do mundo da falta de oportunidade para poder visualizar novos horizontes. Então, a educação de qualidade como um direito para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades. E a educação como alavancadora da dinâmica de desenvolvimento. O Brasil já está vivendo um apagão de recursos humanos. Nós já estamos importando os técnicos para os melhores técnicos de fora, vindos de outros países, para ocupar as funções mais importantes e de alta tecnologia no nosso país. Um país que não é capaz de prover para os melhores empregos os seus próprios filhos como mão de obra qualificada, está fadado ao fracasso. É por isso que uma das questões para o Brasil e a Amazônia é a educação de qualidade, com valorização do professor, com formação continuada, com atualização dos conteúdos, com uma reforma do ensino, com um olhar para o ensino técnico profissionalizante. E aí eu quero dialogar com as demandas da Amazônia. Na Amazônia nós vamos precisar de um ensino profissionalizante específico, voltado para um gap que existe entre o engenheiro florestal e o mateiro. É preciso que a gente tenha um técnico nesse nível para trabalhar a economia florestal. É preciso que a gente invista cada vez mais, faça os investimentos em tecnologia e inovação, para que a gente possa aumentar a produção
por ganho de produtividade e não pela expansão da fronteira agrícola, como estão querendo com a mudança do Código Florestal. Estão querendo mudar o teste em lugar de passar no teste. Nós precisamos passar no teste, e passar no teste significa disponibilizar a tecnologia já existente, criar os incentivos econômicos para que possamos aumentar a produção por ganho de produtividade e, com isso, inclusive, liberarmos boa parte das áreas que hoje estão sendo semi-utilizadas ou estão abandonadas para mais produção com mais qualidade. Do ponto de vista do desafio do desenvolvimento, naquilo que concerne o ordenamento territorial e fundiário, é fazermos esse ordenamento, levando em conta o zoneamento ecológico e econômico, fazendo com que a Amazônia, que representa e tem 60% do nosso território, tenha espaço para todos e, ao mesmo tempo, para as diferentes atividades econômicas. Nós somos diversificados do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Temos que ter também essa diversidade na economia. A diversidade que comporta os produtores do agronegócio, a agricultura familiar, os extrativistas. A diversidade econômica que comporta a indústria, que comporta a Zona Franca de Manaus, combinada com a valorização de novas cadeias produtivas, que integre tecnologia, que valorize os nossos produtos e que crie novas oportunidades de emprego, de produtos, de materiais. Esse é o esforço que eu quero fazer para a Amazônia. E, como eu já fiz esse esforço quando estava no governo, o que eu quero fazer é implementar o Programa Amazônia Sustentável com ampla participação da sociedade, de todos os segmentos. O Programa BR-163, o Programa de Combate ao Desmatamento, que vem trazendo a cada ano um resultado positivo na agenda do combate ao desmatamento, que lamentavelmente não tem sido acompanhado do apoio às atividades produtivas sustentáveis, do ordenamento territorial correto e das ações voltadas para a inclusão social, aonde a saúde, a segurança, o saneamento, a educação de qualidade possam fazer a diferença na vida dos milhões de amazônidas. Muito obrigada.